Olá pessoal, tudo bem? Bom, dando continuidade então ao trabalho com Bootstrap, nesta videoaula nós vamos entender como realizar modificações no visual padrão dessa famosa biblioteca front-end. Nós vimos nas videoaulas anteriores que o Bootstrap possui uma série de componentes prontos para a representação de conteúdos variados dentro de um projeto de website ou aplicação web. Então nós vimos componentes como alertas, botões ou links. Vimos também o componente card para fazer uma área de conteúdo com imagem, texto, título. Passamos rapidamente por formulários. Enfim, uma série de componentes que a biblioteca já fornece gratuitamente e com uma funcionalidade, um visual muito interessante. Mas e se nós quiséssemos, por exemplo, modificar as cores dos links ou dos botões? Bootstrap já vem com uma série de classes com uma pré-formatação pronta. Então, classe Primary, classe Success, Danger, cada uma delas representando uma coloração diferente para links e botões. E no caso de planos de fundo, cores de fundo para outros elementos, nós também temos acesso a algumas classes para isso. Essas classes estão aqui na guia de Content e na área de Utilities, ok? Então, dentro de Utilities, nós temos ali, por exemplo, Colors. Lembrando que toda essa navegação que eu estou comentando e fazendo é feita aqui por meio do lado esquerdo do site do Bootstrap. A documentação é bastante importante, então é legal que você continue com ela aberta aí em tempo real enquanto estiver fazendo essas atividades. E mesmo durante seus trabalhos profissionais com Bootstrap, use sim bastante a documentação. E aqui no Colors nós temos então, além das cores das classes para cor de texto, todas elas começando com o prefixo text, nós temos também as cores de plano de fundo, um pouco mais para baixo, começando com o prefixo BG. Então, BG Primary para azul, BG Danger para vermelho, BG Info com um tom de azul um pouco diferente, Light, Dark e assim por diante. Mas, de novo, faço a pergunta, e se quisermos trabalhar com alguma coloração diferente das que estão nessas classes de plano de fundo? Ou mesmo, se quisermos alterar a fonte de um determinado título ou texto de uma forma geral, tamanho, alinhamento. Então, para realizar esses tipos de alteração, é importante que o desenvolvedor web saiba trabalhar com recursos do CSS. Afinal, toda a formatação do Bootstrap ela depende de recursos do CSS. Então, quais recursos do CSS nós, como desenvolvedores web, precisamos conhecer, né, ou relembrar, pelo menos, para conseguir começar a fazer modificações em componentes? Basicamente, pessoal, o que nós temos que ter em mente são o uso de seletores do CSS. Então, seletores padrão, como é o caso do seletor tag, seletores de classe, muito provavelmente será aquele que você mais utilizará, seletor identificado, que é o seletor começando com hashtag, a classe é com ponto, ok? Seletores alinhados, que é quando nós temos um seletor, pelo menos um seletor dentro de outro seletor, ou seletor descendente, né, também é o termo correto para isso, ok? E até mesmo a aplicação de CSS inline, que é o CSS direto na tag. Em alguns momentos isso realmente pode ser necessário para que você consiga fazer uma customização, ok? De toda forma, trabalhando com esses seletores, naturalmente nós também vamos acabar trabalhando com propriedades, com valores, algumas regras que vão ser responsáveis por configurar partes do componente, outras regras que vão configurar as outras partes do componente. Isso acontece muito com as classes, quando nós precisamos de 2, 3, 4 classes para fazer uma configuração completa. Então, esse é o momento em que o desenvolvedor web mais precisa do CSS para conseguir modificar a aparência de componentes do seu Bootstrap. No entanto, vamos começar do mais simples possível, que é realizando as alterações em tags diretamente, ok? Como normalmente esse tipo de trabalho envolve muitas modificações, o ideal é que você crie já no seu projeto de exemplo, no nosso caso é a mesma pasta que vínhamos trabalhando nas últimas videoaulas, a pasta Exemplos Bootstrap,
lembrando que o link para ela está aí abaixo na descrição do vídeo. Dentro dela vamos criar uma nova pasta chamada de CSS, e dentro dessa nova pasta vamos criar um novo arquivo. Ok? Eu vou chamar aqui, para ficar bem claro, né, de que se trata do meu próprio CSS e não o CSS do Bootstrap, eu vou criar um arquivo chamado meusestilos.css. Você pode dar o nome que bem entender. Ok? Nós já temos 3 arquivos dos vídeos anteriores. Eu vou aproveitar aqui o terceiro arquivo e vou duplicá-lo, dando um salvar como, no arquivo número 3, layout, e vou trocar aqui para arquivo número 4, aproveitando para dar um nome mais claro para ele. Neste arquivo nós vamos aprender a trabalhar com o Bootstrap customizado, ok? Ou personalizado, a mesma coisa. Então vamos salvar, vamos trocar aqui o title também para que fique de acordo com o que nós estamos mexendo, né? Então é o Bootstrap customizado. Aproveita também para abri-lo no seu navegador. Então vamos abrir aqui no Live Server. No meu caso abriu no Firefox, pode ser no Chrome, enfim, navegador de sua preferência. Ok? Eu vou abrir aqui no Chrome, já que a documentação também está aqui no Chrome. Então, esse arquivo que nós estamos vendo é uma cópia do arquivo da última videoaula. Não alterei nada ainda nele. Ele ainda está com o componente navbar, essa barra escura aqui na parte superior da página. Ainda está com uma container, que é essa área centralizada. Ainda está com o componente Jumbotron, que é uma área de destaque com um texto chamativo, um botão. E também com 3 colunas que nós utilizamos no exemplo anterior para trabalhar um pouquinho com o recurso de grid do Bootstrap, o recurso de criação de layouts responsivos com Bootstrap. No finalzinho da página também temos alguns elementos relacionados ao componente de formulário. Então, todos eles estão idênticos ao que fizemos na videoaula anterior. Ok? Nesse primeiro exemplo, vamos fazer algumas mudanças diretamente nas tags, como por exemplo, aqui eu tenho uma tag H1, que é exemplo de layout responsivo. Se você tiver na dúvida sobre essa tag, simplesmente veja o código-fonte do seu arquivo número 4. Um pouco mais abaixo ali no conteúdo nós temos o elemento H1, exemplo de layout responsivo. Eu acho inclusive que vou alterar aqui para exemplo de Bootstrap com CSS customizado, só para ficar de acordo com o que a gente está discutindo no momento. Ok? Um parágrafo maior, né? Notem que ele também está com uma classe display4, que é uma classe que está fazendo com que esse texto fique maior do que ele originalmente é. Se nós removermos essa classe, aí o texto estará num tamanho bem menor. Até a letra também muda um pouco, né, devido às dimensões, mas eu vou manter como estava aí com o display4, ok? E aí eu quero trocar a letra, né, o tipo de fonte usado aqui nesse texto. No seu navegador, clica com direito em cima de uma das palavras do H1 e escolha Inspecionar. Isso vai fazer com que o DevTools, as ferramentas de desenvolvimento do seu navegador, sejam exibidas, normalmente aqui do lado esquerdo da tela. E aí você conseguirá ver mais facilmente quais as configurações de CSS já existem para esse elemento H1. Então nós vamos conseguir ver aqui um pouquinho mais embaixo a própria classe display4, que está sendo usada para mudança do tamanho e também do peso da fonte, né, o font weight. E um pouco mais para baixo nós vamos conseguir visualizar que o H1 está recebendo a fonte padrão da máquina, né? No caso aqui eu estou numa máquina com Windows, então ele pula as primeiras opções, que são fontes de sistema da Apple e do Mac, e está pegando a fonte Segoy UI. Caso não tivesse essa fonte, ele iria para Roboto. Caso não tivesse, ele iria para Helvética e assim por diante. Então essa é a fonte que vem por padrão no Bootstrap. Eu não quero nenhuma delas, né? Então o que eu posso fazer? No meu próprio CSS,
eu vou criar uma nova regra para o elemento H1 e vou trocar o font family dele para uma outra fonte qualquer, como por exemplo Verdana, Geneva, Tahomo, qualquer outra que surgir aí na sua listagem, ok? Nada vai acontecer ainda porque no meu Bootstrap customizado, no meu arquivo HTML número 4, eu ainda não fiz a referência. Então, vamos só lembrar que nós já temos o CSS do Bootstrap linkado aqui no head da página, é o CSS que está vindo lá do CDN do Bootstrap, quando nós instalamos o Bootstrap na página. E após esse CSS do Bootstrap, nós vamos fazer o link para o nosso próprio CSS customizado, que é o que está lá na nossa pasta CSS e o arquivo chamado Meus Estilos. Aí sim, a fonte recebe uma alteração da letra. E aí é interessante vocês perceberem como as coisas funcionam no CSS, né? O chamado efeito cascata do CSS. Então o CSS é lido de cima para baixo, ok? Nessa direção que eu vou desenhar agora. Então ele vem de cima, né? Começando daqui, e aí vai ler primeiro o CSS original do Bootstrap, que é aquele que coloca a fonte family Segoy UI, e logo depois, como tem o CSS customizado, em que nós dissemos que o H1 passará a ter a fonte family Verdana, é esse último que passará a valer. Então, primeiro ele lê do CSS do Bootstrap e logo depois ele reconfigura, o navegador reconfigura por meio do CSS que nós criamos. No navegador é possível visualizar isso muito claramente, porque no painel de desenvolvimento, reparem que a fonte family declarada no Bootstrap original, que é uma fonte family colocada no body, ela fica com uma linha cruzando toda a propriedade fonte family, indicando que ela foi desativada, ela foi sobrescrita. E o nosso próprio CSS está um pouco mais acima aqui, habilitado. Olha só. Então nós temos a regra H1, criada no arquivo meu estilo CSS, e é ela que está valendo como regra padrão para a configuração da fonte. Ok? Todo o restante continua funcionando, ou seja, o display tracinho 4, que é a classe que está configurando o tamanho desse H1, continua valendo. Se eu quiser sobrescrevê-la, fazer com que esse font size original do Bootstrap de 3.5 rm seja menor do que isso, posso usar a mesma lógica reescrevendo no meu CSS a classe chamada display-4 e declarando para ela um font size diferente. Então, no Bootstrap original ela é 3.5 rm. No meu personalizado será 2.5 rm. E aqui acho que dá para ver mais claramente ainda, né, a ordem das coisas. Então, o CSS original do Bootstrap, ele ficou com o font weight habilitado, ficou com o line height habilitado, mas o font size de 3.5 rm ele foi sobrescrito pela nossa versão criada no nosso arquivo meu estilo CSS, ok? Então, boa parte do que fizermos em termos de formatação, em termos de customizar a formatação do CSS do Bootstrap será feito desta forma, sobrescrevendo seletores. Seja seletor do tipo tag, como foi o caso aqui no caso do H1, seja seletor do tipo classe, que é o mais comum de acontecer. Ok, pessoal? Tudo bem? Mas vamos lá, vamos continuar formatando algumas áreas usando classes principalmente, né, que é o caso mais comum de personalização no Bootstrap. Então nós temos ali, por exemplo, o botão Learn More. Então vamos ver qual é a classe que está sendo usada nesse botão. Lembrando daquela dica de clicar com o botão direito em cima do elemento no navegador e pedir para inspecionar. O Bootstrap vai te trazer para você claramente ali qual a classe que está sendo usada para coloração, que é a classe BTN Primary. E aí nós conseguimos ver que ela tem um color, um background color, uma cor de borda. Tudo isso pode ser então sobrescrito. Então vamos fazer uma classe BTN Primary.
mesmo nome da classe que veio com Bootstrap. E eu não quero o fundo azul claro, eu quero um fundo azul escuro, dark blue. Então, aqui ele já sobrescreveu, ok? Então, notem novamente, ó, o background color da primary, que vem lá do buttons SCCSS. Não se preocupem com esse termo SCCSS, ok? O Bootstrap ele usa uma forma de trabalho de CSS programada, usando um pré-compilador SAS, que é um assunto que foge bastante aí do nosso escopo do curso, mas pense em algo que te permite trabalhar com CSS de forma programada. E é assim que o Bootstrap funciona, por isso essa extensão diferente, .scss. Trazendo aqui para o nosso mundo, né, nosso caso, então nós estamos vendo que a coloração branco ela continua valendo, que é a cor do texto. A cor da borda, o azul clarinho, continua valendo, mas o background color já está desativado, porque nós acabamos de sobrescrevê-lo com uma nova classe, ok? Vamos trocar também a cor da borda, então vamos continuar sobrescrevendo as coisas, colocar uma borda de cor preta em vez de um azul mais claro, e vamos deixá-la maior também, com border width. Então aqui eu vou usar uns 3 pixels, 4 pixels, acho que vai ficar mais interessante. Esse tamanho de borda não tinha aqui na BTN Primary, né? Na BTN Primary original só tinha cor do texto, cor do fundo e cor da própria borda. O tamanho da borda não tinha, não tem problema nenhum nós criarmos essa propriedade adicional, como fizemos agora há pouco, ok? O CSS funcionará sem nenhum problema junto com o CSS original do Bootstrap. Aquilo que não tem, ele coloca. Aquilo que já tinha é sobrescrito, caso você tenha codificado para isso, ok? Um detalhe adicional, se nós passarmos o mouse no botão, ele continua tendo a aparência original do Bootstrap, que nesse caso acho que não está combinando em nada, né? Nós alteramos o estado inicial do BTN Primary, mas falta alterar o estado de quando passar o mouse, ou quando usar o tab, né, que é o focus. E isso também pode ser customizado com BTN Primary Hover, que é quando nós passamos o mouse, e BTN Primary Focus, que é quando usamos a navegação por teclado, quando você aperta o Tab ou Shift Tab, usando o teclado para navegação. Okay? Aqui então eu quero trocar as cores, eu quero inverter as cores. Então o que era fundo azul escuro passará a ser fundo preto. O que era uma borda preta passará a ser uma borda azul escura. Vamos ver se funciona. Então, ao passar o mouse, agora sim, os estados de acionamento desse link ou desse botão também estão customizados. Ok? Então, fizemos customização na tag H1, fizemos customização na classe Display4, em que nós mudamos o tamanho padrão dela, que era 3.5 rm, e agora é 2.5 rm. E nessas últimas duas configurações, modificamos o visual da classe BTN Primary para qualquer botão, qualquer link que a utilize. Okay? Outros componentes aqui da nossa página que também podem ser modificados, os títulos H2 que estão ali dentro das colunas, como são elementos, né, são tags, também podem ser personalizados usando o seletor de tag. Então, dizendo, por exemplo, que os H2 terão alinhamento ao centro, alinhamento centralizado, ok? Modificando o tamanho deles, usando font size talvez de 1.2 rm. Olha só. Então é o CSS que nós já conhecemos, né? Os seletores que nós já conhecemos. Se for uma configuração muito específica, por exemplo, só quero que o primeiro H2, a coluna A, né, nesse caso, tenha lá uma coloração diferente. Então nós podemos ou usar uma classe já existente do Bootstrap
E aí você vai diretamente no código HTML e já coloca essa classe. Vamos localizar aqui o coluna A. Aqui está. Lembram-se qual é o nome das classes que permitem mudança de cor de texto? Né? Se não lembram, volta aqui na documentação do Bootstrap, utilitários, colors, e aí você consegue visualizar ali a text primary, text secondary, success, danger. Então são as classes prontas. Se uma delas já for suficiente para o que você deseja, não tem nem por que criar uma outra classe. Basta apenas chamá-la, né, fazer referência a ela. E aí nós temos o text danger, neste caso, aplicado ao texto chamado coluna A. Ah, mas não tem a cor que eu quero uma cor roxa. Não tem, só tem vermelho, azul, verde. Então você vai no seu próprio CSS, cria lá a sua classe, texto roxo, por exemplo, ou qualquer outra cor, qualquer outro nome, né, nesse caso. Então isso aqui não é do Bootstrap, eu estou criando. E aí eu volto no meu HTML e coloco aqui a minha nova classe, chamada texto roxo. Ok? Então, há várias e várias maneiras de fazer a personalização. Até mesmo para componentes mais complexos, como é o caso aqui da Navibar. Então, vamos voltar aqui para o topo da nossa página. E no comecinho do nosso HTML nós temos lá o Navibar. Ok? As classes mais importantes para o Navibar estão aqui no finalzinho da linha da tag Nav, que são as classes Navibar Dark e BG Dark. Ok? Você pode trocar para algumas das que já existem no próprio Bootstrap. Por exemplo, então em vez de BG Dark, BG Success. Fundo verde, BG Warning, laranja. Né? Então estou falando, galera, exatamente das classes que estão aqui nos utilitários. Os background colors, BG Primary, Danger, Info, né? O Dark e o Light, que são os que já vêm na própria documentação da Navibar. Okay? Então você pode colocar aqui qualquer uma que combine mais com o resultado. Aliás, na própria documentação do componente Navibar, então voltando agora para componentes, ok? E depois em Navibar. Um pouco mais abaixo você vai ver lá os color schemes, né, os esquemas de cor. Então aqui já há algumas sugestões, até com uma dica, dizendo que você pode fazer uma combinação de classes de tema e fundos, né, background colors diferentes. Ok? Uma dica adicional aqui é: escolha a classe Navibar Light quando você desejar trabalhar com backgrounds que sejam claros também. Né? Então, se por exemplo nós trocarmos aqui no nosso... Agora eu estou com um background warning que é um laranja bem clarinho. Né? Ainda dá para ver ali o texto branco, né? Mas acho que se trocar aqui para Navibar Light, que é o que a documentação sugere, talvez fique um pouco mais legível. Então a ideia é, se você usar um fundo claro, né, um BG Light, um BG qualquer que seja uma tonalidade de cor clara, o ideal é que o Navibar também seja com a opção Light para que haja um contraste. Enquanto que se você usar um fundo escuro, como é o caso do BG Danger, que é um vermelho, né, mais forte, o Navibar aqui pode ser o Navibar Dark, para dar um contraste melhor com aquelas colorações. Okay? Por outro lado, se nós quisermos uma cor personalizada, uma cor diferente da que está aqui, também podemos criar uma classe para isso, supondo que nenhuma daquelas que começam com BG tem a cor que você deseja, né? Você poderia criar aqui uma outra, com qualquer nome, eu vou chamar de fundo menu, por exemplo, com a configuração que você deseja, então background color, e aí eu vou colocar, estou sem ideia para cores, então vai o roxo novamente. Então agora eu tenho fundo menu com background color roxo. E aí eu venho aqui no meu HTML
do elemento de navegação e vou trocar. Em vez do BG Danger, eu vou usar o fundo menu. E aí a coloração personalizada está lá aplicada no seu elemento, né, na sua tag. Ok? Qualquer outra área que nós precisarmos fazer uma alteração semelhante, você pode seguir com a mesma lógica de criar classes, sobrescrever classes, ok? Até num caso mais extremo, colocar uma configuração diretamente, fazendo um CSS inline. Por exemplo, vamos fazer aqui no Jumbotron, né? Essa área grande, acinzentada. Sabemos que não é o ideal, mas num caso extremo, em que nada mais está funcionando, nós poderíamos, sem nenhum problema, entrar aqui na configuração da div que tem o Jumbotron e colocar um atributo style com a configuração desejada. Por exemplo, uma borda sólida de 2 pixels. Então isso é um CSS inline, que embora não seja a forma mais adequada de se trabalhar com o CSS, para casos pontuais, para configurações pequenas, rápidas, como foi o caso aqui, muitas vezes acaba já resolvendo o problema de um jeito bem rápido, simples e ok, né? Eu diria que ok numa situação como essa. Não vale a pena você usar esse tipo de técnica se for fazer um monte de coisas aqui neste local. Então a borda diferente, fonte diferente, cor diferente, alinhamento diferente, olha o tanto de propriedades, de configurações que eu estou falando, né? E aí fazer tudo isso aqui dentro, direto do styling, não é de forma nenhuma uma boa prática, ok? Uma ou outra configuração é aceitável, dá para passar sem nenhum problema, tudo bem? Por fim, vamos fazer agora uma configuração de uma forma um pouco mais prática, né, mais fácil até eu diria, ok? Todo esse método que nós fizemos até o momento é o método manual. Você cria o CSS, você cria as classes, sobrescreve, adiciona recursos. Não é nada de outro mundo, não é nada complicado, né, se você compreende pelo menos um pouquinho do que é o CSS, mas pode ser bastante trabalhoso se forem mudanças muito profundas, ok? E aí vamos ver então uma alternativa que é criando um tema personalizado, ok? Criando o que é chamado de tema, ou em inglês, theme, ok? E existe uma ferramenta, na verdade existem várias, mas uma ferramenta bem bacana e gratuita online que vocês podem utilizar para ajudar na customização do Bootstrap, é um site chamado Themestrap. Pronúncia um pouquinho estranha e difícil, mas coloca aí no Google ou acessa aqui o endereço que eu estou deixando no bloco de notas, tá? Pausa o vídeo aí alguns segundos e entra nesse site, por gentileza. E aí dentro deste site, Themestrap, né, se a gente for ler ao pé da letra, nós conseguimos configurar, de acordo com algumas opções que o site nos traz, um visual diferente para o nosso próprio Bootstrap, ok? Antes de nós começarmos a utilizá-lo, volta aqui no seu editor de código e vamos gerar um arquivo adicional para fazer uma experiência, ok? Pode até ser o arquivo 4 também, dá um salvar como nele e vamos trocar aqui para 05 Bootstrap customizado com temas, ok? Ou usando tema, né? Que acaba dando na mesma. É tudo customização, só que o arquivo 4 nós fizemos na unha, na raça, criando classes, configurando. Esse arquivo número 5 vamos fazer de um jeito muito mais fácil, ok? Vale a pena também remover o CSS customizado que nós usamos no exemplo anterior. Detalhe, removam isso do arquivo número 5, ok? Não do arquivo número 4, deixa ele lá quietinho, como estava minutos atrás, ok? Então eu vou remover essas linhas aqui. Aquele fundo menu que nós configuramos no exemplo anterior também já não passa a ter mais nenhuma serventia. E um pouco mais abaixo, a classe texto roxo que nós colocamos ali no coluna A também não tem mais serventia, então eu vou remover.
Então, basicamente, voltamos ao que estava no início dessa videoaula. Ok? Já abra no seu navegador, né, para ver se tudo continua rodando perfeitamente. Arquivo número 5. Assim, o CSS Inline que fizemos aqui no Jumbotron, vamos remover também. Então, esse Style Border Solid, vamos remover. E uma coisa a mais que temos que fazer é, na nave, no navbar, devolver o BG Dark. No arquivo anterior nós trocamos para fundo roxo, agora temos que voltar ao que estava antes. Okay? Então, se tudo correu bem até aqui, você deve ter o seu exemplo original aí, como estava minutos atrás. Okay? Se quiser trocar o H1 aqui também, para dar um contexto diferente, né? Agora é um exemplo de Bootstrap com CSS customizado através de um tema. Ok? Legal. Alterações feitas. Vamos voltar aqui no site Themestrap. Deixo novamente aqui o link, caso você ainda não tenha acessado ele. E vamos começar a configuração. Né? Vamos começar aqui, como o próprio site nos convida a fazer. Então, clica no botão Start Here. E aí são 4 etapas que nós devemos seguir para fazer a geração de um tema, né? A geração de um CSS com recursos já customizados. Isso é um tema. Primeira etapa é escolher uma paleta de cores. Não são muitas opções, ok? Mas imagino que boa parte delas sirva para muitos propósitos, né? Muitos layouts de sites que vocês venham a criar com Bootstrap. Pode escolher qualquer uma. Eu vou escolher essa Blue Voltage, que é um tema mais baseado em tons de azul e verde, né? Só clicar nele. E aí eu vou dar um Next para avançar para a segunda etapa, que é escolher uma fonte padrão. A fonte padrão é a fonte de sistema, né? Nós vimos agora há pouco que ele, no caso do Windows, ele carrega a fonte Segoy. Aqui eu vou escolher uma fonte bem diferente, okay? Para a gente conseguir perceber a diferença. Então eu vou pegar a fonte Bandi Shade. Você pode escolher qualquer uma das que estão aí na listagem, ok? Então escolhi a fonte, vou dar um Next. Terceira etapa é mais opções, tipo de borda que nós desejamos. A borda normal é com um pouquinho de arredondamento nos cantos. Poderia ser a wide, poderia ser aqui primeiro campo, né, não é o arredondamento, é as dimensões da borda. Então, a borda normal, borda wide ou nenhuma borda, que é o que a gente consegue ver ali embaixo, ok? Com exceção do outline, que sempre tem borda. Aqui escolha como você quiser, eu vou deixar no wide, um pouco maior. Aí sim nós temos o round, que é o arredondamento da borda, normal, extra ou sem arredondamento. Eu vou deixar sem arredondamento. O espaçamento geral entre as coisas, espaçamento entre títulos, parágrafos, botões, eu vou colocar aqui para ter um pouco mais de espaço, então estou usando o More. E se o meu Bootstrap dará suporte a gradientes. Por padrão, não vem com suporte a gradiente, ok? Isso teria que ser programado, né? Teria que ser feito manualmente. E aqui no site Themestrap ele já te possibilita adicionar esse suporte de uma forma muito simples, clicando na opção Yes. Reparem que os próprios botões já passam a ter uma coloração com efeito degradê, efeito gradiente. Okay? Próxima etapa, então clicando no Next, e aí chegamos na escolha do padrão de iconografia, né? Os ícones que poderão ser utilizados no seu projeto. Também escolha aquele que te parecer mais interessante. Eu vou escolher o primeiro, que é o do Font Awesome, que é um pacote de ícones baseados em fontes, muito comum, muito popular na web, inclusive bastante usado em outras bibliotecas que funcionam de forma parecida com Bootstrap. Eu vou escolher ele mesmo. Então, Font Awesome. Vamos clicar no Preview para ver o que nós temos até o momento.
O site vai carregar aqui com uma prévia de tudo que você configurou até o momento. Então eu já consigo ver aqui a fonte que está sendo usada no título, que é aquela fonte toda diferente, né, do padrão. Consigo ver aqui alguns exemplos de cores que esse tema passa a suportar também. Então são 8 aí padrões de cores, né? Consigo ver como é que os botões seriam exibidos de acordo com essas colorações que o tema suporta. Caso nós venhamos a usar algum tipo de ícone, né, para representar algum conteúdo, o formato deles, o visual deles, classes de cor, como é que ficaria o componente de abas, como é que ficaria um menu drop-down, como é que ficaria o Jumbotron, poucas mudanças no caso do Jumbotron, né, somente no H1 na prática, e assim por diante. Então tem aqui uma série de exemplos de componentes com essa nova configuração, principalmente em relação a cores, que o tema já trará para você. Okay? Do lado direito da tela existem outros parâmetros de configuração que você também pode modificar, okay? São um pouco mais avançados, mas caso você queira mudar, é só tomar o cuidado depois de clicar no botão de aplicar a mudança. Okay? Por exemplo, no caso da fonte, vamos supor que nós nos arrependemos aqui dessa fonte para os títulos, que é a fonte Bandi Shade, poderia trocar agora para uma outra fonte qualquer, como por exemplo a Oleo Script. Né? E a fonte base, que é a fonte para parágrafos, listas, eu vou trocar aqui para fonte Conforta. Então, fiz duas alterações em relação a fontes. Para que elas entrem em funcionamento, eu preciso clicar no botão aplicar para que isso seja atualizado. Okay? Vamos aguardar o carregamento. Então, olha só, já mudou a fonte, né? Já não está mais aquela fonte que estava antes. E agora eu quero levar isso para o meu projeto. Preciso baixar esse tema, esse CSS personalizado que o site Themstrap me permitiu criar. Para fazer isso, finalzinho da sua página tem um botão chamado Download CSS. Tem um abaixo que também traz alguns arquivos de exemplo, tá? Mas o jeito mais simples é o Download CSS mesmo. Vamos clicar nele. E eu já vou aproveitar para baixar direto lá para a pasta Exemplos Bootstrap, CSS, e vou salvar aqui junto com o arquivo que nós usamos no exemplo anterior. Okay? Se você quiser, você pode mudar o nome aqui do arquivo. Ele sempre vem com o prefixo theme mais um código qualquer que você pode alterar sem nenhum problema. Eu vou manter da forma que está e vou salvar esse arquivo. Legal, arquivo salvo. Volto lá no meu Visual Studio Code, lembrando que nossa página até o momento está assim. Então recomendo que você volte aí no navegador e dê uma olhada nela, né? Arquivo número 5, ok? Olha o navbar, olha o H1, né? Olha os botões, ok? Dê uma boa olhada, volta lá no Visual Studio Code e aqui no comecinho do seu documento HTML, vamos fazer a importação do CSS do tema. Então agora não é o meu CSS, não é os meus estilos. Agora é o arquivo theme mais o código que ele criou, sendo aqui referenciado. Okay? Vamos voltar no navegador. E aí já temos algumas alterações interessantes. Né? Então repara só o novo H1 formatado. Coloração do menu também já não é aquele fundo preto, é um fundo um azul bem escuro, né? As letras estão diferentes, o menu continua funcionando da mesma forma, o botão está com um tom de azul um pouco diferente, letra também diferente, os títulos, parágrafos estão com letras diferentes, até os formulários estão com algumas poucas diferenças. Se você trocar de classe em qualquer lugar desse projeto, cores novas também aparecerão. Por exemplo, nós vimos no exemplo anterior que ao trocar aqui no navbar para BG Danger, ele trocava para uma cor vermelha. Esse tema que nós configuramos não tem vermelho, então o Danger dele é um tom de verde. Né? O Success dele é um tom de azul. Né?
O ordem, que lá no nosso outro exemplo era um laranja, é um tom de verde também. Então o tema usa as mesmas classes do Bootstrap, só que com modificações. O tema já sobrescreve essas classes, ok? Então é uma forma de realizarmos também alterações sem muito trabalho. Eu não precisei criar classe nenhuma, eu precisei apenas configurar um tema novo. O tema é um conjunto de classes através de uma ferramenta online gratuita, como é o caso do Themestrap for Bootstrap. Ok? Bom, galera, é isso. Tá? Customização do Bootstrap é algo um pouco trabalhoso, mas não é nada de outro mundo, não é difícil. Fica mais fácil ainda se você usar uma ferramenta como essa, que embora tenha algumas limitações, muitas vezes para uma alteração básica, né, mínima aí, pelo menos para não ficar aquela cara de site igual a tantos outros sites, pode ser que ele já sirva muito bem. No mínimo vale aí fazer algumas experiências, ok? Por outro lado, se você quiser customizar tudo do zero, siga o que nós vimos no arquivo número 4, criando o seu próprio CSS, suas próprias classes, fazendo a sobrescrita de configurações, lado a lado ali com o DevTools, né, com o painel de inspeção de código, para que você saiba qual é o nome da classe, quais propriedades ela utiliza, e a partir disso consiga realizar customizações diversas, ok? Obrigado aí pela atenção, até a próxima videoaula.